Graça e paz para a minha amada igreja presbiteriana da Ribeira. Fico muito feliz de poder estar aqui trazendo um rápido devocional nesta época de carnaval, neste domingo de carnaval, o qual infelizmente, nós não teremos culto, reunião dominical, como nós fazemos dominicalmente, mas graças a Deus que nós temos, por mais que uma tela de celular, mas nós temos como nos comunicarmos. E eu gostaria de fazer uma rápida meditação para a minha querida igreja, falar um pouquinho sobre o carnaval, sobre essa época, como que nós temos enxergado tudo isso, como que nós temos visto a as várias manifestações culturais, as manifestações ideológicas, manifestações políticas, a falta de segurança, a manifestação espiritual, que é mais importante, creio eu. Então, gostaria de salientar que, para o mundo, queridos, Carnaval é uma época de grandes festas, grandes agitos, grandes encontros, encontros de pessoas conhecidas, familiares, amigos. Também é uma época marcada por encontros de novas amizades, de viagens. As pessoas se programam o ano todo para viajar no período do Carnaval, e etc, e etc, e etc. Mas, mais uma vez, eu friso como nós, Igreja do Senhor, Igreja da Ribeira, nós enxergamos tudo isso, né? Como que cada um de nós vemos isso. Por que eu digo isso? Porque me parece que a igreja, ela tem uma posição um pouco, enxerga o carnaval um pouco com tristeza, com pesar, entediado de ficar em casa, né? Porque se sair, existe alguma tendência de achar que é totalmente pecaminoso, que Satanás vai segurar a gente pelo pé. Não sei, tem imaginações para tudo no evangelicalismo moderno, nos dias atuais, né? Mas veja que muitas das vezes, assim, resumindo, a igreja, ela se porta de uma maneira um pouco triste nessa época, por estar preso sobre a égide de sistemas e dogmas religiosos, né? E aí eu faço mais uma pergunta: qual é o custo da alegria para o mundo, né? Pense nisso também. Qual é o custo, né? Porque eu vejo também que as pessoas, elas são gastos infindáveis, né? Até no meu trabalho eu vejo pessoas fazendo empréstimos, se afundando em dívidas para que elas possam curtir 4, 5 dias de uma maneira libertina, de uma maneira em prol de fazer os seus cumprir, né, os seus desejos carnais, os seus desejos mais profundos, secretos da alma, né? E para, no final das contas disso tudo, a pessoa cair num mar de ruínas, um mar de culpa, um mar de medo, um mar de destruição, em todos os níveis, seja material, seja familiar, emocional, mas principalmente espiritual. E diante dessa introdução, dessa nossa conversa devocional e pastoral, queridos, no meio disso tudo, eu convoco a Igreja Presbiteriana da Ribeira a enxergar o tamanho privilégio que ela possui, que nós crentes possuímos no meio desse turbilhão chamado Carnaval, né? O
primeiro benefício que eu gostaria de convocar a minha amada igreja para pensar é que nós temos o dom da verdadeira alegria. Gálatas 5:22 vai dizer que um dos frutos espirituais é a alegria. E essa alegria, ela é dada apenas para aqueles que são resgatados pelo sangue da eterna aliança, o sangue de Jesus na cruz. Ou seja, o mundo tem uma alegria, mas a alegria é falsa. O mundo tem uma paz falsa. Lembra Jesus falando no Evangelho de João? Eis que vos dou, eis que vos deixo a minha paz, não a paz como o mundo a dá. Então veja que com isso o mundo ele possui uma paz, mas Jesus em contrapartida ele oferece uma outra paz, uma paz plena, assim como também ele oferece uma alegria distinta e diferente do mundo. Então isso é um grande privilégio que eu conclamo à Igreja Presbiteriana da Ribeira para que ela possa enxergar no meio desse carnaval. Quando você vê pessoas se alegrando, perceba que essa alegria é falsa, essa alegria tem dias contados. Já a alegria como dom, a alegria como um fruto espiritual, é uma alegria sem fim de dias, é uma alegria eterna, porque nós vivemos num presente com Jesus, com o Espírito Santo e viveremos para todos sempre com Ele. Então isso é muito importante você guardar, principalmente hoje. Hoje talvez você esteja desanimado, talvez frustrado com alguma coisa, que você possa meditar nisso. Que nós, crentes do Senhor, nós temos a verdadeira alegria. E um segundo ponto que eu gostaria, para não me delongar muito, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar para a amada Igreja da Ribeira, que no Salmo 16, verso 11, o salmista vai dizer assim: na sua presença, ó Deus, há plenitude de alegria. Ou seja, alegria plena porque nós fomos resgatados do império das trevas. Nós não gostamos, nós não aprovamos e não queremos estar no meio da alegria mundana. Porque a nossa alegria ela é plena. Plena porque é eterna. Plena porque nós fomos resgatados do império das trevas. Plena porque nós fomos feitos filhos de Deus. Plena também porque nós agora somos co-herdeiros e participantes da sua glória. É muito importante que você guarde isso, meu amado irmão. Muito importante porque isso tudo que eu falei, ainda muito mais eu poderia enumerar, principalmente no que tange a respeito a futuro. Porque o nosso futuro está garantido em Cristo Jesus. Isso tudo e muito mais não tem custo algum. Você não precisa fazer a dívida no seu banco, o empréstimo no seu banco, queridos. Totalmente gratuito, porque um dia Jesus ele pagou com o preço da cruz, com o preço do seu sangue, o preço da sua morte. Ele pagou a nossa dívida que era impagável pelo gênero humano. O gênero humano não podia jamais poder alcançar a salvação. Então, portanto, queridos, retiremos todo o embaraço, todo o desânimo e nos alegremos em Deus, sabendo que, como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos e queridos? Quero agora me despedir orando com os irmãos. Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por esta palavra simples, mas pastoral, com amor e carinho, que o Senhor possa alcançar os corações desanimados, os corações tristes, que o Senhor possa nos dar a verdadeira alegria, o Senhor possa nos fazer sentir a plenitude da alegria. Senhor amado, abençoe a cada membro da igreja, Senhor. Abençoe os seus filhos, nos dê força para que possamos, Pai,
resistir os dias maus, resistir o maligno, sabendo que ele se ausentará de nós pelo sangue da eterna aliança. É o que eu lhe peço, fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Receba a bênção, meu amado irmão, da onde você estiver. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai e as ricas e eternas consolações do seu Santo Espírito seja conosco, igreja reunida, mas não só nós, mas todos aqueles que amam a sua vinda, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe, querida igreja, uma ótima semana, um ótimo domingo. Paz.